Bom dia, nono ano. Nós estamos no capítulo 9, Ásia, Espaço Econômico. Hoje nós vamos começando a falar desse capítulo, do Irã. A economia do Irã, ela gira em torno da exploração e da exportação de petróleo, atividade das quais o país é muito dependente. No entanto, elas foram bastante prejudicadas na década de 1990 pela crise na comercialização do produto e por sucessivos conflitos com a comunidade internacional. Seu parque industrial também foi afetado de forma severa pela restrição das importações a que o país foi submetido. O isolamento do Irã no comércio mundial ocorre especialmente porque os Estados Unidos acusam o país de apoiar o terrorismo internacional. Nos últimos anos, o Irã ele tem passado por algumas reformas políticas e sociais. Alguns líderes da ala moderada do governo pregam o abandono da política isolacionista dos ayatolás e a aproximação com o Ocidente, para que o país obtenha recursos externos e se desenvolva. As diversas zonas climáticas do país possibilitam uma variedade de cultivos, como cereais, frutas, legumes, algodão, especiaria, chá e tabaco. Desculpa. Apesar de não ter alto rendimento, o país é autossuficiente na produção de alimentos. Em relação à pesca, o país produz para consumo doméstico e também para exportação. Agora, sobre o Afeganistão. O Afeganistão, em 1979, foi ocupado pelos soviéticos e permaneceu em guerra até que a União Soviética se retirasse definitivamente do território invadido, o que ocorreu apenas em 1989. Desde então, os afegãos estão mergulhados em conflitos internos e lutam para reconstruir o país e fortalecer a frágil economia, baseada na mineração e na agropecuária. Em 2001, a situação econômica e política do Afeganistão piorou muito depois do 11 de setembro, com os atentados ocorridos em Nova York e Washington, nos Estados Unidos. Para combater o terrorismo, os Estados Unidos da América e seus aliados bombardearam o Afeganistão, pois o governo do país foi acusado de oferecer refúgio a Osama Bin Laden e ao grupo Al-Qaeda, responsabilizado pelos ataques. Mas a represália estadunidense matou centenas de civis afegãos e aniquilou a já carente infraestrutura do país. Aqui na página 45, como resultado dos conflitos externos e internos, o Afeganistão é a nação mais pobre da Ásia Meridional. A atividade industrial do país, em que se destaca a indústria têxtil de algodão, foi muito prejudicada pelos conflitos por causa da destruição de instalações e infraestrutura e pela falta de investimentos. A agricultura da subsistência e o nomadismo pastoril são as atividades mais importantes que compõem o PIB do Afeganistão. O país é rico em gás natural, embora seja uma atividade subexplorada. Curiosidade: Afeganistão, onde água significa comida. Reconstruindo sistemas de água seculares para melhorar a produção e a vida dos alimentos. A agricultura representa mais de 1/3 da economia do Afeganistão e emprega cerca de 3/4 da sua população. Até 85% da comida do país vem da agricultura irrigada. Os agricultores eles dependem há séculos de Hari Rud. Rud significa rio em persa, para irrigar suas terras. O rio flui
por mais de 1.000 quilômetros, atravessando as montanhas da Rocha Vermelha do centro e oeste do Afeganistão e continuando no Turcomenistão. Mas as bacias dos rios e bacias hidrográficas sofreram muito com a exploração descontrolada da água, o excesso de pastoreio, o desmatamento e uma degradação gradual do meio ambiente. Revivendo o Chaflã, um dos principais e mais antigos canais de Harry-Hood. Para resolver isso, a FAO, o governo e seus parceiros estão trabalhando para restaurar melhorar 17 canais de irrigação, cobrindo 10.000 hectares de terra no distrito de Pashtun Zurkun, no oeste do Afeganistão. Um dos canais é Chaflã, um dos principais e mais antigos canais de Harry-Hood. Mais de 60.000 pessoas de 26 aldeias dependem dela para cultivar alimentos. Como parte da reabilitação do canal Chaflã, o projeto garantiu a construção de uma estrutura de captação de 23 divisores de água, 7 saídas de água, 2 aquedutos, 3 paredes de proteção e 13 estruturas de queda. Isso permitiu que os agricultores expandissem seus campos de 3.600 para 4.200 hectares, cultivando mais trigo, cevada e especiarias como o açafrão. As mulheres também foram capazes de montar hortas para cultivar legumes. Ambos os desenvolvimentos levam a maior segurança alimentar e coesão social. Então, para vocês verem como é importante essa irrigação da água. Aqui na página 46, nós vamos falar da Índia. Na Índia, a parcela mais pobre da população pratica a agricultura tradicional. Além das culturas de subsistência, a lavoura de plantation desempenha importante função, com destaque para a produção de chá. Contudo, a Revolução Verde, que promoveu a agricultura mecanizada e com altos investimentos de capital, é a principal responsável pela boa participação dos produtos agrícolas nas exportações do país. Essa situação contribuiu para criar uma classe muito rica de plantadores de arroz, legumes e frutas. Os principais produtos agrícolas do país são arroz, trigo, chá, algodão, milho, soja, além de outros cultivados em menor escala. Apesar de a Índia produzir alimentos suficientes para toda a sua população, grande parte dela não tem acesso a eles por causa das desigualdades sociais, como mostra os dados no gráfico a seguir. Fome na Índia. 194 milhões de pessoas são subnutridas. 20,8% das crianças menores de 5 anos estão abaixo do peso. 37,9% das crianças menores de 5 anos são raquíticas. 1 em cada 4 crianças são desnutridas. O país ocupa a 102ª posição entre 117 países do Índice Global da Fome. Isso é dados de 2019. A Índia desenvolveu um forte parque industrial com atividades concentradas principalmente em Mumbai, antigo Bombay, Calcutá e Delhi, ao norte, e em Chennai, antiga Madras. Ao sul, o setor industrial já é responsável por 1/4 da riqueza nacional. Os ramos industriais mais importantes da Índia são alimentício, têxtil, mecânico, siderúrgico e químico. Na atualidade, em ritmo acelerado, vem crescendo a fabricação de artefatos nucleares, a produção de satélites e a informática. O país já lançou seu primeiro satélite de comunicações. Além disso, os computadores indianos têm conquistado bom mercado, assumindo as operações de escritórios locais, de bancos e de companhias aéreas ocidentais. As principais empresas de informática estão localizadas no Vale da Sílica, em Bangalore. Entre as riquezas minerais, o país abriga reservas de petróleo, ferro, carvão e manganês.
Aqui nós temos o mapa das regiões industriais, recursos minerais da agricultura. Então, nós temos a produção de algodão, arroz, cana-de-açúcar, chá, criação extensiva do gado, culturas variadas, juta, trigo e deserto, área improdutiva, que é pouca área em vista de tudo o que é cultivado aqui. A Índia desenvolveu também uma das mais produtivas indústrias cinematográficas do mundo, com temas voltados principalmente para a história e os costumes do país. A cidade de Mumbai é chamada de Bollywood, a Hollywood indiana. A indústria de turismo é uma das principais atividades econômicas da Índia. Em 2018, quase 18 milhões de turistas estrangeiros visitaram o país para conhecer a diversidade de costumes, sua prática religiosa, obras arquitetônicas, além das belas paisagens naturais. O Sudeste Asiático, tradição e modernidade. A maior parte do Sudeste Asiático, sobretudo em sua porção continental, é dominada pelas plantações de arroz, que têm até 2 colheitas por ano, com o emprego de um sistema de irrigação bastante simples. Esse sistema consiste em recolher parte da água das chuvas de verão em um reservatório para irrigar o solo durante o inverno. Atualmente, também são utilizados canais de irrigação que conduzem a água dos rios para as lavouras no decorrer da estação seca. Como há muitas mãos de obra na região, grande contingente de pessoas trabalha no cultivo do arroz, um dos traços marcantes da agricultura praticada na região. Outros produtos importantes são café, coco e cana-de-açúcar. A Tailândia é grande exportadora mundial de abacaxi enlatado. Aqui na página 48, tradicionalmente a indústria da região é voltada para o processo de produtos agrícolas de exportação, como o refino do açúcar. Desde a década de 1980, porém, a maioria dos países do Sudeste Asiático tem apostado em um caminho diferente nesse setor. Na atualidade, a indústria está voltada para a produção de produtos eletrônicos e componentes de computador e automóveis, o que impulsiona esses países na direção das economias avançadas. Muitos países da região constituem o grupo dos novos e novíssimos tigres asiáticos, como a Malásia, a Tailândia, a Indonésia, Filipinas e o Vietnã. Apesar de não fazer parte desses grupos, Brunei apresenta elevado PIB pela exploração do petróleo, base de sua economia. Mianmar também abriga expressivas áreas de exploração de petróleo e gás natural, além de outras riquezas minerais. Em 1967, vários países da região se reuniram e criaram a Associação das Nações do Sudeste Asiático. A meta dessa associação é aumentar a estabilidade da região e promover o desenvolvimento econômico. Aqui mostra as cidades que fazem parte dessa associação, todas essas partes em rosa. Singapura, antiga vila de pescadores. Singapura é uma cidade-estado insular que abrange uma área menor que o estado do Mato Grosso. Como dispõe de poucas fontes e recursos naturais para manter a própria economia, o país investiu muito em educação de excelência e tecnologia, tornando-se um dos países pioneiros no segmento industrial diferenciado dos tigres asiáticos. Isso porque o governo transformou o país em local atrativo para negócios, implantando baixíssimas cargas tributárias e redução das barreiras burocráticas. As principais atividades econômicas de Singapura se concentram na indústria de alta tecnologia, transações financeiras, turismo e comércio de produtos de grife. Assim, a gente termina essa primeira parte e a gente volta na segunda aula a partir da página 49, ok? Até!